Plenitude da força. O que é plenitude? Plenitude vem de um original grego, que é pleroma, que significa limiar completo. Limiar é um buraco grande, uma grande depressão. É como se você chegasse perto de um vale Ei. Foi? Foi? É como se você chegasse na beira de um grande vale e visse aquela depressão muito grande. E quando você olha essa depressão, você vê um grande vazio. Mas quando aquilo é cheio, completo, você não vê mais o vazio. Quando você olha, você vê o que completa o buraco, a depressão, o que é feio. E aí, o que seria feio se torna plenamente bonito. Da expressão vale, profundo, buraco, depressão, vem a ideia do termo leito de rio. Leito é uma coisa para descanso, né? Nós entendemos o leito, o lugar onde dormimos, a nossa cama. Também lá nos hospitais tem o leito do hospital. Mas essa ideia é de um lugar para repousar alguma coisa. Então, a plenitude é algo vivo repousando sobre algo vazio. Por isso, essa junção, plenitude e força. Porque a plenitude ideal é a força repousando em algum lugar. E essa ideia, ela nos leva a pensar e a refletir sobre a nossa realidade de vida. A nossa realidade, ela procura o tempo todo algo para nos completar, algo para nos estabelecer, nos estabilizar, nos tornar vivos. E para que nos tornemos vivos e estáveis, nós precisamos de força. Um corpo sem força é como um buraco vazio. Ele não consegue produzir nada. Ele cai, ele não avança, ele sofre. Então, entendendo plenitude no que tange a nossa realidade existencial, nós entendemos que nós somos o leito e a força é o rio que nos completa, que nos preenche, que nos faz caminhar, avançar, vencer, nos tornar estáveis. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, a parte B do versículo, ele diz assim: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa frase, ela me chama a atenção, e eu tenho a certeza que chama a atenção de todos nós. Quando estou fraco, então é que sou forte. Parece algo contraditório, mas é uma grande realidade de uma plenitude se estabelecendo sobre algo vazio. A nossa fraqueza é o vazio. E a força é o que nos faz estar vivos. E o apóstolo, ele teve esse entendimento da fusão que essas duas coisas vão gerar na nossa vida. E ao longo da mensagem nós vamos entender pormenorizadamente isso. Mas agora eu quero capturar a sua concentração com essa frase. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se para eu estar forte eu tenho que ser fraco, alguma coisa me deixa ser fraco. Alguma coisa me faz ser fraco.
E vamos olhar na vida o que nos faz ser fraco. O que drena as nossas forças, como seres humanos, como pessoas. Algumas delas: medo, incerteza, insegurança, convicções contrárias às informações da palavra de Deus. Olha como é que isso tira as nossas forças, drena as nossas forças, nos seca. Quando nós estamos com medo, não temos a sensação de estarmos ressecados por dentro? Quando nós estamos com medo, nós não paralisamos diante daquilo que nós tememos, nós não olhamos para trás e queremos sair em fuga diante dos desafios da vida. Um pregador muito conhecido, histórico, chamado Charles Spurgeon, disse o seguinte: o medo não resolve as angústias de amanhã, ele tira as forças do hoje. Então, quando nós estamos com medo, é por alguma situação que não aconteceu. Mas nós já ficamos fracos agora, com medo daquilo que pode vir a acontecer. O medo drena as nossas forças. A insegurança. Quem gosta de se sentir inseguro? Quem já viajou aí, por exemplo, de ônibus, assentado ali, e você sentindo o ônibus balançando de um lado para o outro, e você não tem acesso ao motorista daquele ônibus, e te dá aquele desejo desesperado de descer daquele veículo. Uma vez eu estava viajando, era madrugada, e a gente que é motorista sofre mais com isso, e eu estava nesses ônibus de 2 andares. Eu achei que ia ser legal a viagem, não foi não, porque lá em cima parece que você está num carrinho de montanha-russa, e o motorista subia essa 262 aí numa velocidade. Quando chegou na parada, eu, antes de comer o meu salgado e tomar o café com leite, sem açúcar, eu fui lá na cabine do motorista e falei: motora, vai mais devagar, eu não estou aguentando de insegurança lá em cima. Ele falou: não, viaja aqui embaixo que você vai ficar mais seguro, porque lá em cima é inseguro mesmo. Isso drena as nossas forças. Quantas situações na nossa vida nos sentimos inseguros? É bom viver inseguro dentro de um relacionamento. O marido inseguro com a esposa insegura com o marido, o filho inseguro com o pai inseguro com o filho. Isso drena, isso enfraquece a relação, isso enfraquece a vida, isso enfraquece a perspectiva de vitória. E as convicções contrárias à palavra de Deus, as convicções contrárias à palavra de Deus nos deixam raquíticos para a vida, porque a palavra de Deus está sempre nos dizendo o contrário do que as circunstâncias nos dizem. A palavra de Deus nos diz: tudo é possível ao que crê, mas quando nós olhamos para a nossa realidade da vida, o que a gente mais encontra são coisas impossíveis. E quando nós acreditamos nisso, nós ficamos enfraquecidos, nós ficamos raquíticos, nós somos drenados das nossas forças, nós ficamos paralisados, não avançamos, não construímos. E o abandono? Quando somos abandonados por aqueles que deveriam nos proteger, a traição, como dói ser traído, alguém que você confiou, alguém que você amou, que você ajudou, que você se entregou, que você fez um compromisso, aquela pessoa te trai, te pede emprestado, não te paga, usa o seu cartão de crédito e deixa seu nome ir para o SPC e o Serasa. Aquela pessoa tem uma aliança de relacionamento com você e, de repente, você descobre que está envolvido com outro relacionamento. Como isso dói, como isso machuca, como isso drena as forças, como isso como nos coloca nos quartos escuros da vida. Calúnias. O que as calúnias fazem com o nosso psicológico? Machucam o nosso psicológico, tiram a nossa mente do foco. A calúnia geralmente é naquela área que você é mais sério. Quem é sério com as suas contas, muitas vezes, é caluniado de não ter pago seus compromissos. Quem é certo nas suas palavras é caluniado, chamado de mentiroso. E a calúnia é algo que vem contra a nossa essência, daquilo que nós mais zelamos. E como a calúnia dói, como a calúnia paralisa, como a calúnia coloca no buraco existencial, a rejeição, pessoas que deveriam nos amar, mas viram as costas para nós, pais que abandonam filhos, filhos que rejeitam seus pais, que têm vergonha de seus pais nos seus grupinhos de amigos, a rejeição, isso dói.
a opressão daqueles que têm poder sobre nós, quando estamos dentro dos nossos locais de trabalho e situações abusivas dos patrões, dos chefes, oprimindo, massacrando, mas aquela pessoa precisa daquele salário, então ela se sujeita àquela situação, mesmo sendo uma situação ruim, uma situação incômoda, uma situação opressora, mas fica vivendo aquilo ali porque precisa. Isso drena as forças, isso tira a alegria de viver. O que drena também a força é vivermos em uma sociedade injusta, que pune os honestos e absorve os desonestos. Quantas injustiças sociais nós vemos todos os dias, assistimos pessoalmente, ao vivo e a cores, nos noticiários, na televisão, por todos os lados. É uma sociedade que honra aqueles que têm poder aquisitivo, mas não quer saber de onde vem esse poder aquisitivo. E desfaz e humilha aquele que não tem. Muitas vezes aquele que não tem, honesto, fiel, digno, mas é humilhado socialmente, porque o sistema é assim. E isso drena as nossas forças, isso gera dentro de nós angústia, depressão, tristeza. As nossas realidades próprias de vida drenam as nossas forças. Dívidas impagáveis que muitas vezes nós nos envolvemos, estamos com realidades que nós não conseguimos resolver o problema, e nem foi por irresponsabilidade, gastos absurdos, foi para suprir as necessidades da vida. Mas ali estão os problemas, ali estão os cobradores, ali estão as palavras, as calúnias, as opressões, e nós vamos ficando drenados, e nós vamos ficando infelizes. As doenças que tiram a nossa paz, que nos dão aquela sensação de não saber se vamos superar aquele problema, aquela enfermidade, ou se por aquilo vamos morrer, ou vamos perder um parente querido. Como isso gera depressão, como isso gera fraqueza. As tragédias que vivemos, assaltos, acidentes, perdas, incêndios. Eu estava em Belo Horizonte outro dia, e conversando com um amigo, ele me contou uma situação que aconteceu na igreja do seu cunhado, que também é um amigo. Os meninos foram ensaiar para o louvor numa sexta-feira, foram embora, esqueceram o ventilador ligado. E os irmãos chegaram no sábado à tarde para limpar a igreja. Não tinha mais nada. Aquele ventilador fechou curto e a igreja incendiou. E quando ele me mostrou aquelas imagens, a gente sabe qual é a realidade da igreja, a dificuldade para se conseguir cada item que tem dentro da casa do Senhor. E quando eu vi aquela igreja totalmente destruída, queimada, incendiada, eu chorei por aqueles irmãos. E eu até mandei no grupo dos nossos diáconos, né? E falei, olha, gente, compartilhei com eles e falei, vamos aprender com essa situação lamentável. Tragédias tiram a alegria, tiram a satisfação. Tragédias machucam a alma, geram prejuízos. E isso vai drenando as nossas forças. Escassez, muitas vezes com necessidades, nós com necessidades de coisas básicas da vida que não temos condições de fazer. É um dente que dá um problema e não tem o recurso financeiro para fazer um canal, e aí perde-se aquele dente, e aí não tem, aí muito menos ainda recurso para fazer um implante, porque é um valor absurdo, e sofre, e passa, coisas básicas, coisas da vida, coisas de ser humano, vão drenando as nossas forças, as nossas limitações psicológicas. Muitas vezes queremos fazer, queremos realizar, mas as limitações nos param. Nós somos a geração dos transtornos, é transtorno para todo lado, é gente que precisa sair para trabalhar, mas está com medo, está aterrorizado, está abafado, não consegue sair. Quantas pessoas no período da Covid perderam os seus empregos e até hoje não conseguiram se recolocar nos locais de trabalho, nas suas profissões, porque construíram limitações, construíram medos. Isso drena a força, isso tira a alegria. Todas essas coisas que eu falei são realidades de todos nós. Todos nós passamos por isso todo dia. Todos nós estamos aqui, mas somos resultado do nosso histórico de vida e drenados da nossa força, enfraquecidos pela realidade da vida, nós nos tornamos uma soma de todos os nossos medos. E como uma soma de todos os nossos medos, nós vivemos cansados, sobrecarregados, sem brilho,
sofremos. Esse é o retrato da humanidade. E nessa situação, a humanidade se tornou um amontoado de pessoas que, a qualquer preço, quer adquirir força. Um amontoado de pessoas correndo por todos os lados, procurando força, buscando algo que os traga de novo para a esperança da conquista. Então, como é essa humanidade que vive todas essas situações e que se torna a soma de todos os medos? Buscadores em fontes secas. Quais são essas fontes secas? Dinheiro, religião, o sexo, as aventuras, a adrenalina, o culto ao corpo, a inteligência emocional, jogos eletrônicos e por aí vai. Buscando alegria em fontes secas. Se eu alcançar o dinheiro, então eu vou ser feliz. Se eu alcançar o prazer, então eu vou ser feliz. Se eu alcançar algo que distrai a minha mente, então eu vou ficar em paz. E vão buscando nessas fontes secas, porque está drenada, está saqueada das suas forças, está enfraquecida pela realidade da vida. Não tem outra situação. Nascemos nesse mundo, já começamos a ser drenados das nossas forças. Abrimos os nossos olhos para a vida, situações já vão vir para drenar as nossas forças. Mas essas fontes secas não trazem a realização que precisamos. O filósofo disse sobre o dinheiro: eles são tão pobres que tudo que eles têm é o dinheiro. O nosso próprio raciocínio humano já nos responde que essas fontes são secas. Não precisa nem procurar na Bíblia para descobrir que essas fontes são secas. Basta refletir sobre a vida. O dinheiro não traz a plenitude da felicidade. Ele traz alguns complementos que nos trazem alegrias momentâneas. Mas a verdadeira felicidade ele não traz. Os países de maior desenvolvimento econômico no mundo, 2 deles, Japão e Suíça, são os campeões em suicídio. Pessoas que têm uma renda per capita maravilhosa, sem problemas financeiros, estão se matando muito mais que os famintos na Etiópia, nos países da África e nos sertões brasileiros e nos recônditos de fome. Estão se matando, por quê? Porque descobriram que a realidade dessa fonte de buscar a realização de força no dinheiro é seca. E aí, quando conseguem ver tudo que o dinheiro pode dar, descobrem: eu sou pobre, tudo que eu tenho é o dinheiro. Eu não tenho mais sentido para viver. Os campeões de suicídio são os países de maior desenvolvimento econômico no mundo. A religião, o filósofo também disse, a religião é o ópio da humanidade. O que é o ópio? É uma droga que faz uma ação analgésica, narcótica, hipnótica. Ela serve como paliativo psicológico e provoca o adormecimento do raciocínio. Então, sobre a religião, a própria humanidade entende que os dogmas religiosos, eles não levam à verdadeira fonte de força, que os rituais litúrgicos, que as oferendas, que as devoções, que as campanhas, isso não leva à realização. A religião, ela entorpece o psicológico, levando para uma fé em coisas, porque cristianismo nunca foi religião, ele sempre foi um relacionamento com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. O sexo, o filósofo também disse, a sexualidade, a mais íntima expressão de fidelidade e amor para ser realizada em uma aliança de um casal com compromisso até que a morte os separe, foi substituída pela pobreza de conquistas físicas, geradoras de prazeres rápidos e vazios, sem nenhum compromisso, dignamente comparado ao que as drogas fazem no psicológico humano. A humanidade busca, numa sexualidade descontrolada, trazer força
para suas tragédias de fraqueza. E aí nós assistimos o mundo e vemos como a essência do amor está empobrecida, ao ponto de se chamarem a relação entre um homem e uma mulher na cama de fazer amor, empobrecendo a essência do amor, que nunca foi só isso. Passa por esse caminho depois do casamento. Mas o amor é muito mais do que isso. E a humanidade banaliza, e as gerações banalizam seus corpos, não valorizam quem são, e nós vemos pessoas tão destruídas na sua essência, tão vazias, tão destroçadas nas suas emoções, buscando na prostituição, na pornografia e em todas essas coisas algo. O quê? Forças para suprir o vazio da sua alma. O entretenimento, a superficialidade do entretenimento com seus resultados rápidos e derrames violentos de adrenalina na corrente sanguínea fazem do ser humano um idiota a respeito de si mesmo. Pessoas tão envolvidas com jogos eletrônicos que são capazes de abandonar relacionamento familiar, vida profissional, por causa de um jogo no celular. Mergulham tão intensamente que passam horas concentrados em um jogo. Por que isso acontece? O que esse ser humano está buscando nesse jogo? Força. Força. Alegria, esperança, realização. E por aí vai, tantas situações que acontecem. Sabe o que nós entendemos com isso tudo, igreja? Que o que é desta terra jamais proverá para nós a força que necessitamos para viver. O apóstolo Pedro disse: o que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Fugir da aparência do mal. Só isso que há no mundo. Por melhor que seja a moralidade de uma situação, ela não vai trazer força para nós, para enfrentarmos as batalhas da vida. O que eu estou dizendo, por melhor que seja a moralidade de uma situação, eu falei de situações aqui que muitas delas são tóxicas, mas tem situações que não são tóxicas. Pessoas que buscam nos esportes força para viver, pessoas que buscam em tantas outras coisas, ideias legais, força, terapias, soluções para a sua alma. Tem um valor, mas não solucionam o problema. Porque a única coisa que soluciona o problema do ser humano, como um buraco vazio, são as águas que correm do trono de Deus. O que está nessa terra jamais proverá para nós a força que necessitamos para viver. Fritz Freleng, o criador, cartunista daquele desenho do Gaguinho, os antigos vão lembrar, né? Os jovens não vão lembrar. O Gaguinho era um porquinho que terminava os desenhos dizendo: isso é tudo, amigos. Isso é tudo, amigos. Por hoje é só, pessoal, depende do tradutor. Aquele porquinho gordinho, branquinho, só não tinha barba. Aquela coisa uma fofinha. Peguei no seu pé sem pegar, hein? Aquela coisinha mais fofinha. O criador desse desenho, que com esse desenho ficou bilionário. Foi um dos desenhos que na minha geração, a nossa geração, né, Eliéder, né, pastor Everson, né? Requim, né, Dudu, né? Nós aí, os quarentões. Era o desenho que tinha. Tinha também o Papaléguas, o Coiote. Esse cara estava por trás de tudo. Um dos cartunistas mais famosos do mundo. Acho que a maior fortuna em cartoons no Hollywood foi dele, Fritz Freleng. Sabe o que ele pediu para escrever na lápide da sua sepultura? Isso é tudo, amigos. Um dos homens que mais acumulou dinheiro, alcançou sucesso, fama, visibilidade nos 4 cantos da terra, deixou um legado, mas mandou escrever na sua lápide: isso é tudo. Porque essa é a esperança dessa terra. Não tem nada mais que isso. Vamos morrer, acabar.
Então, com a perspectiva única e exclusivamente humana, a vida é passar por inúmeras fraquezas e morrer sem encontrar forças. É sobreviver e chegar no final, descer para a sepultura. Isso é tudo. Acabou. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança não está nessa vida. Se esperamos só nela, isso é tudo, amigos. Miséria, fraqueza, falta de força. Um triste fim. Mas olhem que coincidência. Na semana que Fritz Freleng morreu, a avó de um dos seus funcionários também morreu. E esse funcionário que contou isso, ele foi no enterro do seu patrão e viu lá na lápide escrito: isso é tudo, amigos. E na mesma semana foi no enterro da sua avó, uma senhora crente, que passou a vida na presença de Deus, servindo ao Senhor, em comunhão com Jesus, com os irmãos, na igreja gloriosa de Deus. E ela pediu para escrever não uma frase, mas uma palavra na sua lápide: esperando. Foi só o que foi escrito: esperando. Olha o ponto inverso. Quando a nossa esperança está somente nessa terra, somos miseráveis. Mas quando a nossa esperança está no céu, nem a morte tira a esperança de dentro do nosso coração. Porque ainda que debaixo da sepultura esteja o nosso corpo, o nosso espírito e alma estão esperando o dia que a trombeta tocar e ele vier nos buscar. Aleluia! Muda tudo! Muda tudo! A esperança não é da terra, é do céu. A esperança nos faz viver todas essas situações que drenam a nossa força, mas fluindo de dentro de nós uma expectativa que não importa a circunstância, o melhor está por vir. Ele me motiva, ele me faz avançar, ele me faz ter expectativa, ele me faz conseguir sorrir em meio às lágrimas, renascer das cinzas como a fênix, conseguir entender e enxergar que ainda que o céu esteja cinza, para além das nuvens, o sol não parou de brilhar, só porque a terra escureceu. Essa esperança é a graça de Deus. A graça de Deus te faz ter esperança. Ei, Jesus sabe pelo que você está passando. Jesus sabe o que está drenando as suas forças. Jesus sabe do mais novo ao mais avançado em dias aqui nessa hora. Jesus sabe o que te faz sofrer. Não disfarça do seu problema. Às vezes o que te faz sofrer para outra pessoa não faz nem cosquinha, mas te faz sofrer. E Jesus está preocupado com esse problema. E a graça dele te faz ter esperança. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse é o entendimento da esperança na graça de Deus. Ao nos deparar com a nossa realidade de vida, conseguimos enxergar, todos nós, um buraco muito fundo. A nossa realidade de vida, ela é um buraco. Todos nós temos um passado de dores, ou dores no nosso passado. Todos nós temos um presente, um hoje, com muitos desafios, dificuldades e desajustes em alguma área ou em várias áreas. Todos nós temos um futuro ameaçado de tragédias nas nossas realidades humanas. Então, quando olhamos para essa realidade, nós enxergamos um buraco. Mas ao nos deparar com a graça de Deus, a sensação é de termos encontrado um rio de águas vivas no meio do deserto. Deixa o texto de 2 Coríntios 12:9, Lulu, por favor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei! A sua realidade de fraqueza, de buracos, de tristezas, de dores, ela não é o que determina a sua esperança, mas o que determina a sua esperança é a graça de Deus. Não importa pelo que você está passando, pelo que está passando a sua família, pelo que está passando a sua mente, pelo que está passando as suas emoções, pelo que está passando a nossa nação, pelo seu pecado, pelo seu passado, pela tragédia, pela situação. São tantas coisas, isso não determina. O que determina é a graça de Deus. Ela te basta. Aproprie-se da graça de Deus hoje. Olhe para o céu. Abra o seu coração e traga a esperança do céu para dentro de você. Ao olharmos para as nossas realidades, a sensação é de enxergar um buraco, mas ao nos deparar com a graça de Deus, a sensação é de encontrarmos um rio de águas vivas no meio do deserto. Por isso Paulo disse: de boa vontade, pois, me alegrarei e me gloriarei nas minhas fraquezas. Sabe qual é a ciência dessa expressão? Um rio não é só água, gente. Um rio não é só água. Só água é inundação. Um rio é a soma de um buraco com águas que fluem sobre ele. Para que exista um rio, inevitavelmente tem que existir um buraco. Para que a plenitude se estabeleça, precisa existir um vale profundo. E para que o rio exista, é necessário encontrar e preservar a sua nascente. Sem nascente, fica só o buraco. Com nascente, acontece o rio. Então, rio sem leito não é rio. Porque o leito é o vale seco, aonde se debruça e descansa águas vivas. Então entenda, as suas tragédias são só o espaço aberto para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Essa é a ciência da fraqueza, da força que sai da fraqueza. Então, quando sou fraco, é que sou forte. Por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.